Olá, professora e professor do Carioca 2, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Nicolas, sou professora de História aqui da Gerência dos Anos Finais. E essa pista pedagógica, que a gente vai ver agora, ela é uma das ações do PAP, do Programa de Apoio Pedagógico. Bem, na pista de hoje, nós vamos falar sobre uma habilidade que está presente no segundo bimestre do bloco 2 do material do aluno. A habilidade é reconhecer os principais produtos utilizados pelos europeus procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica. Essa habilidade é trabalhada nas páginas 308, 309 e 310 do material do aluno. Vamos dar uma olhada melhor nessas páginas? Então, já começamos aí. Vamos começar a falar do imperialismo. O imperialismo é um assunto muito importante. Ele é muito atual, né? Ele está presente. Dois conceitos muito importantes que a gente trabalha em história é rupturas e permanências. Então, o que permaneceu do imperialismo é uma coisa que a gente pode trabalhar também. O imperialismo dá muito pano para manga, porque até hoje a gente vê claramente muitas justamente dessas continuidades, das consequências do imperialismo. E o termo imperialismo, ele toda hora aparece aí nas mídias. Então, o que significa imperialismo? Imperialismo vem da palavra império. Talvez pensar o que nossos alunos entendem por império. Tem muitos jogos, tem muita série, essa palavra é muito usada. Então, vamos pensar o que é império territorialmente? E daí, o que é essa noção do imperialismo? Né? Bem, aí está chamando atenção também para a gente falar um pouquinho sobre a segunda revolução industrial. Para falar principalmente da questão do monopólio, que é um termo muito importante, que é uma palavra também que é muito conhecida dos nossos alunos, né? Monopólio. Então, pensar que o imperialismo tem um vocabulário que também está muito presente. E talvez trabalhar com esse vocabulário. Império, monopólio. Monopólio lembra o jogo, né? Então, usar tudo isso aí para começar a entender o que é esse imperialismo que aconteceu lá no continente africano, mas que aconteceu também aqui na América. Então, é sempre fazer esse jogo do hoje e do ontem. E é como... tem dois conceitos muito importantes que a gente usa na história, que é rupturas e permanências. O que permaneceu desse imperialismo que aconteceu no final do século XIX? Será que acabou? Será que houve uma ruptura ou será que tiveram continuidade? O próprio slide está falando de marcas violentas que esse imperialismo deixou no continente africano. Né? Talvez uma coisa muito legal para a gente começar a estudar imperialismo é falar sobre o que é o continente africano para os nossos alunos. Né? O que significa? Eles vão talvez falar em palavras muito pejorativas, mas aí é pensar também, se é tão ruim esse continente africano, por que toda hora tem gente do continente querendo tirar essas riquezas? Sinal que não é tão ruim assim, né? Sinal que o ser ruim desse continente, na verdade, é construído, é uma ideia construída, né? Ou é uma política aplicada àquele continente. Mas isso são inícios de discussões que a gente pode fazer sobre imperialismo. Bem, na página 309 do material do aluno, ela vai explicar um dos piores legados do imperialismo. Como eu falei, como a gente trabalha continuidades e rupturas, infelizmente é alguma coisa que permaneceu aí na sociedade, que são as teorias racistas do século XIX. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que algumas etnias são superiores que as outras. E essas etnias inferiores, a gente sabe muito bem quais são. Né? São as etnias negras, os indígenas, os asiáticos. E a gente tem que deixar bem claro para os nossos alunos que essas teorias elas servem para
é justificar o injustificável. Justificar tudo que aconteceu no continente africano e no continente asiático. É justificar a invasão, o roubo, tudo isso com essa missão de civilizar. Então, tem que deixar isso bem claro. E aí você pode puxar várias discussões. Por exemplo, a ciência é neutra, que a ciência foi utilizada para justificar tudo isso que aconteceu no continente africano e no continente asiático. E aí vale a pena lembrar um pouquinho, falar com os alunos, se eles nunca ouviram falar no termo darwinismo social, lembrar, né, um pouquinho sobre Darwin, Charles Darwin, e falar sobre essa teoria que vai te dizer justamente isso, que tem indivíduos superiores e tem indivíduos inferiores. É muito importante a gente falar isso, porque como eu já falei, esse discurso ainda está presente na sociedade. Um é mais preguiçoso que o outro, um gosta mais de trabalhar que o outro, um é mais inteligente do que o outro, um é mais bonito do que o outro. Todos esses estereótipos estão sendo aqui argumentados com ciência. Então, é uma discussão que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, para ouvir os nossos alunos, para desmistificar, para desconstruir algumas imagens, alguns estereótipos. Então, o imperialismo é um conteúdo que vai abrir o nosso leque para muitas discussões. Dentro dessa mesma página, a gente está sugerindo aqui uma outra atividade que pode ser muito interessante para pensar justamente essa questão dos estereótipos de África e Ásia. Quadrinhos, né? Nossos alunos, eles gostam de quadrinhos, pelo menos gostam de filmes dos quadrinhos, né? Então, acho que vale a pena a gente trazer os heróis aí que eles conhecem. Pantera Negra, né? Eu acho que aqui não está mais... Tem outras figuras muito interessantes que a gente pode trazer, né? Aqui está falando Tintin, Tarzan, Mandrake, mas é justamente para pensar a ideia de estereótipos, como esses personagens foram construídos, pensar isso tudo, e que isso está até hoje habitando o nosso imaginário, né? Pensar justamente isso. Como, na verdade, essas teorias racistas do século XIX, elas estão vivas até hoje, talvez com uma outra linguagem, muito bem por causa da cultura, que também não é neutra, porque nada é neutro, né? Então, trazer a ideia da ciência, trazer a ideia da cultura, como o racismo está presente em todos esses lugares, entendeu? Então, acho que é isso, trazer estereótipos de África e de Ásia. Vale a pena a gente também fazer um contraponto, né? E trazer a resistência desses povos. Lembrar que essa galera não aceitou isso também, né? Chegou um invasor que roubou, que pilhou um continente. Acho que essa galera não aceitou muito, não. Essa galera estava ali e lutou muito contra esse invasor europeu. Então, eu acho que a gente traz a cultura, a gente traz a ciência como algo que não é neutro, a gente traz como esse caldo cultural aí que a gente vive nos influencia, infelizmente nos influencia até hoje. Então, vamos também relembrar o outro lado, vamos relembrar uma resistência dos povos à não dominação. E essa última página aí que a gente está falando de Conferência de Berlim, ele está trabalhando muito com charge. Então, a gente já propõe essa interdisciplinaridade, pensa o que é a charge, pensa que a charge como um documento histórico também, o que ela estava dizendo, a interpretação da imagem, trabalhar essa noção do que é a imagem, a leitura das imagens, né? E essas charges propostas aí nessa página são todas muito interessantes. A gente explicar um pouquinho ali, ó, já tem um mapa do continente, pensar nessa conferência de Berlim como esse fatiamento mesmo da África. Eu gosto muito de botar um mapa da África. Em alguns países, principalmente no norte, dá para você quase botar uma régua, de tão certinha que são as linhas, né? E pensar que isso é uma fronteira natural. As fronteiras naturais são cordilheiras, são rios. E uma cordilheira, um rio é tão retinho assim? Não. Isso é artificial.
E aí eu acho que dá para a gente puxar essa artificialidade e depois disso mostrar justamente as charges que mostram essa galera fatiando tanto a África quanto a Ásia. E aí, a partir disso, retomar a palavrinha que você já trabalhou no início da aula, que é império. O que é esse império? É esse nível de expansão de terra para além do continente. E pensar justamente nessas nações que são imperialistas. E dar nome a essas nações, né? Inglaterra, França, Bélgica. E explicar bem o imperialismo vai ser mais fácil quando, por exemplo, chegar em Primeira Guerra. É para a gente entender muito do que está do hoje, né? Afinal, grande parte do que vivemos, nossa raiz está um pouquinho aí também no imperialismo. Pensar nessas discussões raciais, pensar nisso tudo. Eu espero que essa pista tenha ajudado você no seu planejamento, a pensar na aula, a pensar em dinâmicas. Eu sou a professora Rafaela Nicolas e até breve.